Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Então, hoje eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que vocês estejam aqui nos acompanhando nesse grupo de estudos. E realmente é um grupo de estudos aqui sobre o Livro dos Espíritos, esse livro base. E hoje nós vamos aqui terminar as questões do livro primeiro, que fala do capítulo 4, que é do fluido vital, e com muita alegria estamos aqui reunidos para esse estudo de hoje. E para nós começarmos, vamos fazer a nossa oração de gratidão, gratidão a Deus, o nosso querido amado e mestre Jesus, a nossa mãe Maria Santíssima, que nos acompanha, a toda a espiritualidade amiga e aos nossos anjos guardiães, que nos proporcionaram esse momento de estarmos aqui reunidos para estudar, para nos aprimorarmos um pouquinho mais, e que assim possamos levar o estudo a mais pessoas, as pessoas que nos acompanham, e que assim seja, e pedimos humildemente que Mestre Jesus nos acompanhe acerca do entendimento das questões de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos começar? Gerson vai ler para nós hoje. Hoje eu tenho comentários da Gênese, tá? Vamos continuando aqui 74. para 74, né? Pergunta: pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Resposta: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Aqui em tese é muito claro afirmar que não existe essa relação de início e término entre um e outro, que eu entendi. Mas, como sempre, nós utilizamos a inteligência e o instinto de forma involuntária, né? Instintivamente, quando um aciona o outro, acaba acionando o outro, a gente acaba achando que tem uma relação término-início. Mas não, acho que é mais a questão do reflexo mesmo, o involuntário. Isso mesmo, Gerson. E para completar o que você externou, eu vou ler aqui, gente, um pedaço, mas que é muito interessante, que completa os nossos estudos, que está na Gênese de Kardec, que é no capítulo 3, que fala entre o bem e o mal. E fala do instinto e a inteligência, é os itens 11 e 12. Eu vou tentar dar uma resumida, mas é muito interessante porque Kardec, no item 11 da Gênesis, ele já até começa com uma pergunta para nos auxiliar. Ele pergunta assim: que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Na verdade, ele fez 3 perguntas, né? Aí tem a resposta. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, né, o pensar, nem combinação e nem premeditação.
Aí ele vai falar, né? É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige a sua raiz para a água e a terra nutritiva. E também ele vai completar aqui que é pelo instinto que os animais eles são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que dirigem segundo as estações, eles vão para os climas que são propícios a eles, que constroem, lembra do exemplo que a Suzeli deu para nós, né, do João de Barro. João de Barro, isso mesmo, sem lições preliminares, como a gente viu. Então, e ele fala aqui também sobre o homem, né? Que entre os homens o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia para falar. E nós aqui que estamos, né, na família com um bebê, da minha sobrinha, o Noah, então a gente vê muito isso. Hoje, quando eu olho assim para ele, vejo os gritinhos, eu falo, olha o instinto aí. Então é muito interessante. Aí no próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o pestanejo das pálpebras para atenuar o clarão da luz. Olha que interessante, né? Que exemplo que ele colocou aqui. A abertura maquinal da boca para respirar. Então, olha só, tudo isso aí é um instinto natural para nossa própria sobrevivência. E aí, no item 12 desse mesmo capítulo, ele fala: a inteligência se revela por atos voluntários refletidos, ou seja, pensados, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias, incontestavelmente. É um atributo exclusivo da alma. Todo maquinal é instintivo. Aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro, que tem a ver com a nossa evolução moral. Essa parte aqui vai até complementar a nossa questão aí 75A, que vai falar do livre-arbítrio, né, Gerson? Então, bem interessante aqui como ele completa sobre o instinto e a inteligência. Suzeli, gostaria de completar? Estou vendo seu microfone. Você já disse tudo, na verdade, né? O instinto é sempre alguma coisa que vem, que já nasce com a gente, né? E que a inteligência, ela vai sendo desenvolvida. Nascemos com o potencial da inteligência, mas vamos desenvolvendo aos poucos. Então, se você comparar, por exemplo, o homem das cavernas, que tinha uma inteligência bem menor que a nossa, que já foi comprovado, né, cientificamente, que ele desenvolveu muito menos que nós, né, a gente vê que o homem como ele desenvolvia os seus instintos, né? Então, ele descobriu o fogo, matava os animais, comia de uma maneira bruta, pegava a mulher pelos cabelos para fazer sexo, né? Não perguntava, talvez, se quisesse, se não quisesse. Então, você vê a diferença que tem a ver a inteligência com o instinto. Com o desenvolvimento da inteligência, o homem ficou um pouco melhor, salvo algumas exceções, né, que ainda existem, infelizmente, né? Mas o homem é mais educado hoje, né, na satisfação dos seus instintos. Ele não sai matando todos os animais para comer, ele vai no mercado, ele
ele seleciona o que ele vai comer, isso tem a ver com a inteligência desenvolvida, né? É o que eu acho. Perfeito, é isso mesmo, Suzeli, tá acompanhando aí a evolução, né? A evolução do homem. Cleide, você abriu seu microfone, pode falar. Não tem nem o que acrescentar, vocês já falaram tudo, né? Mas é só um pequeno comentário meu, só para participar, né? Vocês têm razão, é isso mesmo, o instinto, ele, que nem ele fala aqui, né? Que existe um limite entre um e outro, não, né? Porque a gente é como se fosse um presente de Deus, o instinto, né? Deus, ele dá para a gente, todos nascem, né? Todos têm instinto, né? Os animais, como você leu aí, até as plantas, até o pessoal fala instinto de sobrevivência, né? Como a Suzeli falou também, deu os exemplos, né? Então, o instinto, ele já nasce com a gente, é um presente de Deus, já vem com todos, né? E não que ele se extingue ao compasso do tempo, é que depois, ao compasso que a gente vai se aprimorando, a gente vai buscando conhecimentos e a inteligência vai tomando espaço. E ao compasso, isso é normal, né, gente? A gente vai vendo que ao compasso que a inteligência vai ganhando espaço, a gente vai deixando o instinto lá no fundo, né? Lá quietinho, né? Com o ser humano, né? Porque os animais, como a gente viu na aula passada, eles continuam com o instinto, fazendo tudo igual, de geração em geração, faz tudo igual, como a Suzeli deu o exemplo do João de Barro, né? Geração por geração faz a casinha do mesmo jeitinho, né? Sem tirar nem pôr, né? Os animais ainda continuam sem mudar nada, é igualzinho, continuam com o instinto, já o ser humano não, já vai mudando alguma coisa, vai usando a inteligência, aí a próxima geração já muda um pouquinho o que a geração anterior fez, e assim vai indo, né? É só isso. Porque Obrigada, Cleide. É sempre bom a gente reforçar. Sempre o que um fala, a gente vai revisitando até os nossos comentários passados. Sueli, você abriu seu microfone, pode falar. Assim, já foi tudo comentado, né? Mas, tipo assim, eu acho realmente um instinto muito ligado à nossa sobrevivência. Daí é como a Cleide falou, para mim é um presente de Deus, né? Porque é tudo harmonioso, tudo é feitinho, segundo a vontade, tudo, não falta nada para a gente. Então, tem um instinto para a gente sobreviver, para a gente poder viver, né? Então, assim, eu exalto muito Deus por isso, pela própria harmonia, está tudo certinho, tudo encaixado. Realmente, o instinto vai, conforme vai evoluindo a inteligência, que a gente vai podendo melhorar nossa convivência na sociedade e tudo, mas numa hora de perigo, o instinto, na minha opinião, ele aparece, tá? E aí, junto com a inteligência, para poder se defender. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito linda. E cada estudo que a gente vê que paixão que é Deus. Sabe, aquilo não tem o que falar. Né? Que ele pensou em tudo, vamos pôr assim. Inclusive, esse livro primeiro, do Livro dos Espíritos, realmente é uma grande reflexão, para a gente sempre lembrar que Deus está na frente, Ele que criou tudo. Somos, né, imagem e semelhança de Deus. Então, olha aí a inteligência, né? Então, a gente vai desenvolvendo. É isso mesmo, gente. Meire, eu queria complementar uma coisa, posso falar? Você vê a incoerência do homem, né? Falamos tanto dos animais, né?
E geralmente a gente escuta o homem falar assim, agiu como instinto animal, como se o instinto do animal fosse uma coisa muito ruim, não é assim que o mundo fala? Ele agiu sobre o instinto animal, como se o animal só tivesse instinto ruim, que ele mata por ruindade. Não é isso, né? Não, Teve a exatamente. incoerência do ser humano, né? Porque cada um está na sua faixa evolutiva. Você já Por escutou essa frase? sobrevivência. Já escutou essa? Direto. Agiu com instinto animal. Até em tribunais já falaram isso. Sim, né? sim. Pode seguir, Gerson. Só complementar na linha do presente e perfeição. Estava lembrando aqui que, por exemplo, a respiração nossa é involuntária. A gente dorme, continua respirando. O desmaio que a gente tem também é um mecanismo de segurança. Quando o nosso corpo entra em pane, né? Quando vê que vai... Exato. A gente desmaia. Para quê? Para romper, né, aquele processo de estresse, susto, o que seja. Mas acho que vem bem ao encontro aí nessa linha que vocês falaram agora, presente e inteligência de Deus. Então, vamos lá. 75. Pergunta. É exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Resposta. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, algumas vezes, com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Aí Kardec emenda uma outra pergunta. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Para mim aqui o livre-arbítrio é a chave da pergunta e dessa resposta 75. Mas vamos seguir aqui com os comentários de Kardec. Ele complementa aqui com: o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Ai, Gerson, olha, eu vou complementar aqui, gente, com a Gênese. Tá no capítulo 3, o item 14. Ele é um pouquinho grande, mas eu vou pegar só um pedacinho que nos refere aí a 75. Então, ele diz assim, o instinto seria uma inteligência protetora, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso das suas faculdades, assim como ocorre no homem na infância, nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o Espírito protetor, que vela sobre o ser incapaz de proteger por sua própria razão. Então, olha só, eu achei tão linda essa parte, porque vem bem ao encontro o que vocês comentaram, né, de Deus.
Então, olha só, o instinto, ele nunca vai sair aí de nós. E olha só, eu entendi que aqui ele está falando dos espíritos protetores, aqueles que nos protegem. Então, tanto que ele vem com aquele ditado, né, que tem um Deus para os alcoólatras, né? Quantas vezes a gente não já viu alcoólatras caídos e que poderiam perder suas vidas aqui, né? Pelos atos impensados, mas eles têm uma proteção, ainda não é a hora. Então, olha só, quantas vezes eu não fui livrada de um perigo, né? E agi pelo o instinto, mas eu olhando, eu falo, nossa, meu anjo da guarda é forte, ele me protegeu. Então, olha só, eu achei tão lindo e eu não podia deixar de comentar com vocês essa parte que vem bem ao encontro aí do que vocês falaram, que Deus sempre está no comando. E esses são os mensageiros de Deus, gente. Pode falar, Cleide. Lindo mesmo, e eu sugiro que você coloque no grupo, porque eu quero ler mais vezes isso. Ponho sim, Nossa, pode muito deixar. lindo. Então, voltando ao texto, quando, quando o Kardec fala, né, que o instinto é uma inteligência rudimentar, é aquilo que a gente falou no 74. Realmente é rudimentar, porque é o que vem primeiro, né? É o que vem com a gente, né? E pelo que eu vi aqui, assim, que nem ele pergunta, né, que é acertar dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não diminui e nem some, né? Só fica como a gente comentou, fica ali guardadinha, né? Se a gente quiser, a gente pode buscar. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer uma casa, construir, o que a gente faz primeiro? O alicerce, né? A gente não tem que fazer o alicerce, porque sem o alicerce a casa cai. Depois do alicerce, a gente constrói aquela casa bonita, né? Aquela casa forte, né? Estrondosa, bonitona. E aí, depois que a casa está pronta, o que a gente vê? A casa bonita. Ninguém lembra do alicerce, mas o alicerce está ali, né? É ele que sustenta a casa. É a mesma coisa no instinto. Ele está ali, guardadinho, né? Se a gente buscar, ele sempre vai estar lá. É que, normalmente, as pessoas, quando já adquirem a inteligência, dificilmente vão buscar, né? Provavelmente a gente agora, né? Pensando nisso, estudando isso, a gente vai dar um pouquinho mais de, né? Vai olhar, nossa, isso é instinto, olha, isso eu fazia, né? Mas quem não estuda isso vai continuar não pensando no instinto, né? Então, eu penso assim, para mim o instinto não extingue, ele está ali guardadinho, né? Sim. Posso falar? Sim, Suzele, ia te chamar agora. Em relação, assim, ao que você leu, né? Belíssimo mesmo, né? Uma coisa, um texto muito lindo. Eu lembrei, assim, de um anjo, mas é um anjo encarnado, é a mãe, né? É o instinto da sobrevivência da mãe, que você percebe, por exemplo, num acidente, né? A mãe perde a vida para proteger a do filho. Você vê que incêndios, acidentes, quase sempre o bebê sobrevive. E a mãe desencarna, né? Porque a posição que ela fica de proteção, né, da criança. Então, o instinto maternal. Então, a mãe, a verdadeira mãe, é esse anjo que você falou também, que protege uma criança que está indefesa, né? Que, apesar que ela também tem o seu instinto, porque se você pegar um bebezinho e levantar e soltar, ela vai tentar se agarrar em alguma coisa, ela já tem esse instinto da sobrevivência, só que ela não consegue se proteger, por exemplo, de um incêndio, de um acidente. Então, me lembrou esse anjo encarnado, que é normalmente a mãe, né? O pai também faria, né?
que também existe o instinto paternal, né? E Suzele, com esse seu comentário de mãe, de pai, né, que são esses primeiros amores que nós temos aí quando viemos ao mundo, eu gostaria de completar para vocês. Essa semana eu estava lendo o Evangelho e abri, e exatamente no domingo eu abri aleatoriamente e caiu na lei do amor. E eu gostaria de ler só um pedacinho, para a gente até encerrar. Tá assim, Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Está em Lázaro, Paris, 1862. O amor resume de forma completa a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então os sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Ele continua aqui, mas também eu percebi que veio bem ao encontro do que nós estamos falando. E o amor nós trazemos em todos nós, está ali, né? Como a gente viu em outros comentários que nós tivemos, está de forma latente. E a gente vai treinando esse amor, vai aprimorando esse amor. Então, também eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu falei assim, olha, tudo a ver, né? Instinto, o amor e a inteligência que nós vimos hoje. Então, olha só que beleza, gente. Terminamos aqui o nosso estudo, terminamos o livro primeiro. Na próxima semana, nós vamos começar aí com o livro segundo, com fé em Deus. E hoje, assim, agradecidos pela presença da Suzele, da Cleide, da Sueli, do Gerson, minha e da espiritualidade amiga, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhou nesse estudo de hoje e, com certeza, e com fé em Deus, estaremos aqui na próxima quinta-feira para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um excelente dia, uma excelente semana a todos.